criei duas versões de chaveiro de bandeira do Brasil em crochê. Uma em formato de coração e a outra em formato de bandeirinha. E nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo completo do coração, que além de lindo, gasta pouco material e é perfeito para vender agora na época da Copa. Os materiais que eu usei e os códigos das cores eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então vem crochetar comigo e vamos juntas até o final para você aprender a fazer o seu. Então aqui para adiantar o passo a passo do coração, eu já fiz as duas partes iniciais e eu vou te mostrar aqui agora como que foi feita. Então você inicia com um anel mágico com 6 pontos baixos. Na segunda carreira você faz 6 aumentos, termina então com 12 pontos baixos. Na terceira carreira vai fazer um ponto baixo e um aumento, finalizando ela com 18 pontos baixos. E na quarta carreira vai fazer 2 pontos baixos e um aumento, finalizando com 24 pontos. Então, são essas carreiras de aumento. E agora faz 3 carreiras de ponto sobre ponto, ou seja, 3 carreiras com 24 pontos, um ponto sobre cada ponto de base. E assim a gente tem a primeira parte do coração. Então, precisa fazer duas partes iguais. Então, vai repetir novamente, igualzinho, para que a gente possa fazer a união. Para finalizar essa primeira parte, você vai cortar o fio, colocar na agulha de tapeceiro e fazer um ponto fake. Então, tá aqui o último ponto, ó, a gente vem no próximo, insere a agulha de baixo para cima e entra no último ponto aqui, ó, atravessando as duas alcinhas dele e levando o fio lá para trás. Dessa forma, a gente tem aqui um ponto fake finalizando, ó, o trabalho de forma invisível. Eu gosto de fechar, ó, inserindo de dentro para fora, por baixo das alças do ponto de baixo, ó. E aí, coloca de fora para dentro, passando por cima dela, ó. E assim a gente tem o ponto finalizado, ó, e fica certinho aqui, e esse fio, ele fica pra dentro aqui da peça. Então, finalizou a primeira parte, vai arrematar o fio e vai fazer o ponto fake. Na segunda parte, vai deixar o fio na agulha e vai dar sequência no trabalho. Agora, para fazer a junção das duas partes, a gente vai pegar essa que tá com o fio, jogar o fio para trás, vai vir aqui na primeira parte e vai inserir a agulha, ó, nesses últimos pontos de dentro para fora para unir com a outra ponta, também passando e atravessando o ponto, ó. Então a gente vai atravessar o ponto de um com o outro para puxar e finalizar o ponto. Então a gente vai fazer isso por 3 vezes, ó. Vai inserir a agulha atravessando os pontos da primeira parte, atravessando o ponto da segunda parte para puxar o fio da agulha e finalizar 3 vezes. Então, já fizemos 2, essa aqui é a terceira. Então, a gente vai pegar aqui 3 pontos para fazer a junção, ó. Então, ela já fica presa uma na outra sem precisar costurar depois. Então, aqui a gente ganha velocidade na nossa produção. E agora, sobraram aqui dos dois lados 21 pontos, porque a gente tinha 24, a gente usou 3 de cada lado para unir, então tem 21 pontos aqui, 21 pontos aqui. A gente vai seguir fazendo toda essa volta aqui, finalizando ela então com 42 pontos. Então agora é só fazer ponto sobre ponto. Cuida só para não pular nenhum ponto aqui, então conta, ó, com cuidado e faz os 42 pontos. Fez o primeiro aqui, ó, coloca o marcador para depois conferir e ver se deu certo. Então, segue contornando os dois lados, cada parte com 21 pontos, para fechar no final 42 pontos. Eu vou fazer aqui, a gente já se encontra. Fiz aqui então, ó, ponto baixo sobre toda a volta. Presta bastante atenção aqui, ó, nessa quina, para não ficar buraquinho, ó. Então, faz bem apertadinho e não pula nenhum ponto. Assim, do mesmo jeito, aqui no final, ó. Então, eu terminei o último ponto desse lado, ó, onde tá o marcador aqui, é o primeiro ponto do outro lado. Então, é aqui que a gente vai inserir a agulha, ó. E aí, faz bem apertadinho esse ponto, para não ficar buraquinho aqui, ó, entre a junção onde a gente emendou, tá? Então, segue aqui, coloca o marcador de novo e vamos para a próxima carreira, que é a número 9.
fazendo 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, já fiz o primeiro, vou seguir aqui mais 4 pontos baixos para fazer uma diminuição. Então, a gente vai seguir essa mesma sequência por toda a volta. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição que é pegar a alça da frente do primeiro ponto com a alça da frente do outro ponto, puxar os dois juntos e finalizar em um ponto só. Então, segue essa sequência até o final. Chegando aqui, então, ó, na última diminuição dessa carreira, finalizando ela com 36 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma sequência de 2 carreiras, a 10 e a 11, de ponto baixo sobre ponto baixo. Então, inicia aqui e faz 2 carreiras com 36 pontos baixos, apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazendo aqui e a gente já se encontra. Fizemos então aqui as 2 carreiras de ponto sobre ponto, né? A carreira 10 e a 11 com 36 pontos baixos. Presta bastante atenção para não pular nenhum ponto aqui nessa parte para não ficar errado. Então, cada carreira que você fizer conta para ver se tem a quantidade total certa de pontos, tá? Tem 36 pontos aqui, então a gente segue agora para a carreira número 12, fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, vai fazer essa mesma sequência por toda a volta. 4 pontos baixos e uma diminuição até o final. Vai chegar com 30 pontos baixos no final dela. Finalizada a carreira número 12, com 30 pontos, agora a gente faz a número 13, que é ponto baixo sobre ponto baixo, então faz um ponto para cada ponto de base até o final. E finaliza a carreira também com 30 pontos. Finalizada então aqui a carreira número 13 com 30 pontos, né? Vamos agora seguir uma sequência de diminuições para a gente fechar o coração aqui. Então, serão a carreira número 14, 15, 16 e 17, todas de diminuições, começando com a número 14, 3 pontos baixos e uma diminuição, a número 15, 2 pontos baixos e uma diminuição, a número 16, 1 ponto baixo e uma diminuição, e a 17 com 6 diminuições, ficando 6 pontos no final para a gente fechar com o anel mágico. Já dá para iniciar aqui, colocar o enchimento, então conforme vai diminuindo, vai preenchendo o coração com o enchimento para ficar mais fácil, para não precisar colocar tudo no final e ficar mais ajustado. Então, agora eu vou seguir essas carreiras, então, da número 14 até a número 17, fazendo as diminuições na sequência que eu falei para você, até fechar o coração. Presta muita atenção nesse detalhe aqui de colocar o enchimento, porque faz bastante diferença no acabamento final da peça. Então, segue fazendo as carreiras de diminuições e conforme vai fazendo, vai parando e colocando mais enchimento, para ir completando aos poucos e ajustando e pegando o formato correto do coração. E aproveitando que a gente tá nesse clima da Copa, aqui no canal também tem os vídeos dos mascotes da Copa em amigurumi, com o passo a passo completo. Inclusive, eles também são perfeitos para vender nessa época, porque são peças rápidas e fáceis de fazer e chamam muita atenção. Então, depois que terminar esse vídeo, vai aqui na descrição e clica no link da playlist que eu vou deixar aqui para vocês irem lá e fazerem os mascotes também. Então, finalizadas aqui as carreiras de diminuições, agora a gente vai cortar o fio. Para fechar aqui, a gente vai usar o anel mágico invertido, só que antes disso a gente vai completar com um pouquinho de enchimento para ficar bem certinho. Então, a gente já pôs enchimento suficiente, só que para completar essa pontinha aqui, ó, a gente vai pegar uma agulha e vai empurrar aqui dentro, ó, até preencher para ele ficar bem firminho. Então, coloca aqui a quantidade de enchimento suficiente para a gente conseguir fechar e ficar a pontinha do coração bem bonitinha. Então, segue colocando aqui a quantidade necessária. Preencheu com a quantidade necessária, agora ajusta aqui o coração para ele ficar no formato, ó, bem certinho, bem bonitinho. Aí pega o fio, coloca na agulha e tem 6 pontos aqui. Então, a gente vai pegar nessa alça aqui, ó, de fora de cada um deles e vai passar o fio para poder puxar e fechar. Então, ó, foram 2, 3, 4,
5, 6. Fez isso, puxa, ó. Puxou, ele fecha o anel e fica a pontinha do coração, ó, bem bonitinho. Agora, a gente vai dar um nozinho para segurar essa ponta e vai empurrar esse fio lá para dentro. Então, fez o nozinho e empurra o fio lá para dentro do coração. Não precisa puxar tanto para não desfazer a pontinha aqui, ó. Então, ficou assim o nosso coração. Você ajusta ele. Esse fio aqui a gente corta. Então, tá finalizado aqui o nosso coraçãozinho em crochê. E se você não for usar esse coração para o tema da Copa, para o tema do futebol, você pode utilizar ele para qualquer outro trabalho. É só fazer dessa forma aqui e finalizar a sua peça e usar conforme você quiser dentro do seu projeto aí. Para fazer a parte amarela, a gente vai pegar o fio e iniciar com correntinhas. Serão aqui 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vai seguir fazendo aqui 6 pontos baixos a partir da segunda correntinha. Então, vai até o final aqui, fazendo ponto baixo sobre cada uma das correntinhas de base. Chegou aqui na última, a gente vai subir. E para subir, não precisa fazer nenhuma correntinha, é só virar o trabalho e vir direto, pegando aqui e fazendo pontos baixos novamente até o final. Então, faz ponto baixo sobre ponto baixo até o final. Chegou aqui no último ponto, mesma coisa. Vira o trabalho e continua fazendo direto, sem subir com correntinha, ponto baixo sobre ponto baixo até o final. Então, aqui a gente já tá na terceira carreira. Faremos um total de 6 carreiras. Então, é só seguir fazendo aqui dessa mesma forma. Ponto baixo sobre ponto baixo, sem correntinha, ó, vem direto, subindo na próxima carreira até o final. Chegamos aqui no final, finalizamos aqui a 6ª carreira, então ele vai ficar assim. Agora, é só cortar o fio, deixando ele longo pra gente costurar na peça. Então, é só puxar e tá pronto, ó. Se a gente ajustar, ele fica bem certinho no formato que a gente quer. Agora, para a parte azul, pega o fio, faz um anel mágico e dentro dele 10 pontos baixos. Então, prende aqui a primeira correntinha e segue fazendo 10 pontos baixos dentro do anel mágico. Feitos os 10 pontos baixos, também pode cortar aqui deixando um pedaço de fio longo, puxa, vem aqui na pontinha do anel mágico, ó, ajusta e fecha ele. Então, ó, fecha bem fechadinho aqui. Para finalizar, a gente fecha aqui agora com um ponto fake. Então, ó, pula o último aqui, vem no do lado, insere o fio e volta no último ponto e finaliza. Então, aqui a gente tem um fechamento perfeito e invisível, ó, dos 10 pontos baixos. Agora, antes de colocar lá na parte amarela, a gente vai pegar um fiozinho branco, divide ele, ó, e deixa apenas 2 cabos, ó. Então, divide em 2 e faz o risquinho do centro. Então, vai inserir, ó, de trás para frente aqui, por baixo, e vai sair aqui do outro lado, ó, meio que na diagonal. Então, fez o risquinho aqui, agora você amarra as 2 pontas aqui atrás, para poder cortar. Agora, com o fio aqui que vinha do novelo, esse fio do anel mágico a gente também pode cortar. E esse fio maior, a gente vai usar para prender na parte amarela. Então, insere aqui o fio na agulha, pega, ajusta, ó, exatamente no centro e vai inserir o fio com uma costura simples. Então, ó, atravessa pro outro lado e aí de trás para frente, ó, a gente vai subir pegando
nas duas, ó, atravessando as duas alcinhas aqui do ponto. E vai puxar, e vai entrar de volta através das duas alcinhas do ponto lá para trás. Então, dessa forma, a gente vai fazer uma costura simples, ó, entrando de trás para frente, de frente para trás, atravessando pelas alças do ponto para fixar essa parte azul na parte amarela. Presta só atenção para ficar bem centralizado, né? E aí finaliza. Finalizou, prendendo, passando por dentro de todos os pontos e tá pronto o nosso aplique. Agora é só arrematar esse fio aqui atrás, dando um nozinho para poder cortar ele. Então, dá um nozinho, insere aqui entre os pontos, ó, e pode cortar também. Então, tá pronto aqui o nosso aplique. Agora é só costurar no coração. Agora, para costurar essa parte aqui no coração, a gente vai posicionar ele aqui, ó, centralizado, ó, essa parte de cima com a parte de baixo e as laterais. Então, vamos usar aqui o alfinete para ficar exatamente na mesma direção. Então, a gente vai prender aqui, ó, de um lado, vai prender do outro, na mesma direção, ó. Você tem que ficar na mesma direção. E agora, embaixo e em cima. Então, como que a gente vai fazer? Uma costura bem simples, passando com a agulha aqui por dentro do coração. E voltando, passando aqui, ó, no último ponto aqui do triângulo. E agora, a gente vai descer de novo por dentro do coração e vai sair lá embaixo, ó. Então, lá na altura da outra ponta. A agulha tem que sair certinho na direção retinho aqui de baixo, ó. Ó, saiu. Então, ó, a gente prendeu a primeira ponta lá em cima bem retinha. Agora, vai unir essas duas pontas aqui para levar o nozinho para dentro, ó. Então, é o fio inicial com o fio final que a gente tá costurando, ó. Vai entrar e vai sair aqui no primeiro alfinete, ó. Tira, puxa, para empurrar o nozinho para dentro. Dá para soltar esse outro alfinete. Aí, coloca aqui, ó, a agulha para levar a outra ponta para dentro também. Então, aí, dessa forma, entrou o nozinho ali, parte de cima e parte de baixo tá preso. Agora, a gente só precisa fazer a mesma coisa com as laterais. Então, volta a agulha aqui pro fio, prende aqui, ó, bem na pontinha, pegando pelas duas alcinhas aqui, ó, do ponto. Vai puxar para prender e vai voltar para dentro do coração, saindo lá na outra ponta do outro lado. Nessa parte aqui, tem que prestar bastante atenção, ó, para que elas fiquem na mesma direção, para não ficar torto. Então, ó, verifica se tá exatamente na mesma direção, uma da outra aqui, volta para dentro do coração e sai para cá de novo, ó. Verifica se ficou bem retinho, ó. Parte de cima com a parte de baixo, de um lado com o outro lado. Ficou certinho, dá para finalizar, arrematar e esconder. Então, se deu certo, agora a gente volta aqui e encontra com a outra ponta lá atrás para amarrar e esconder o nozinho para dentro. Então, ó, deu certinho, amarra aqui as duas pontas e esconde. Dessa forma, ele já ficou bem costurado e bem preso aqui, não vai ter como sair. Pega o nozinho e esconde aqui pra dentro. Escondeu o fio, tá aqui o nosso aplique da bandeirinha no coração.
E agora me conta aqui nos comentários se vocês querem que eu traga mais ideias de crochê temático da Copa aqui pro canal. E agora, para finalizar, é só colocar a argolinha do chaveiro. Então, a gente tem aqui essa argolinha com o mosquetão. Então, tem aqui, ó, essa pontinha que a gente consegue atravessar aqui, ó. E prender, ó, entre os pontos. E tá pronto o nosso chaveirinho. E se você gostou desse coração personalizado com a bandeira do Brasil, deixa o like aqui no vídeo. E olha só quanta ideia legal já tem disponível aqui no canal. Essa aqui é a outra versão de chaveirinho da bandeira do Brasil que eu mostrei para vocês no início do vídeo, que é bem rápida e fácil de fazer também, gastando bem pouco material, e é uma segunda opção de bandeirinha. Tem aqui a versão das presilhas de cabelo feitas com sobra de fio, então usa bem pouco material e também é bem rápida e fácil de fazer, e o tutorial já está disponível. E tem também, lógico, o canarinho do Brasil, que usa a mesma base dos mascotes da Copa, então ele é muito rápido e fácil de fazer, usando as cores do Brasil para personalizar para o canarinho. Então agora aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber a notificação dos novos vídeos e vai aqui na descrição para acessar o link de cada uma dessas receitas para vocês acessarem e fazerem também.